diz assim o apóstolo João: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Pai Santo, livra-nos do erro. O coração humano é enganoso, mas o Teu Espírito é santo, e Ele nos foi dado para conhecermos todas as coisas que gratuitamente nos foram dadas por Ti. Guia-nos, ó Espírito de Deus, no falar e no ouvir. Abre nesta noite, Pai, corações para que ouçam a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeira carta do apóstolo João, ela é magnífica, e os irmãos dirão: pastor, você sempre diz isso sobre todos os textos bíblicos e livros da Bíblia, mas é exatamente assim. Deus, na sua graça, nos concedeu, meus irmãos, a sua palavra, que nos revela quem Deus é e o que Deus fez, que nos revela quem somos e o que devemos fazer. A chave para entender a fé encontra-se exatamente nesta compreensão que eu acabo de mencionar e repetirei: saber quem Deus é e o que Deus fez, e saber quem somos e o que devemos fazer. Saber que quem Deus é determina quem eu devo ser, o que Deus fez determina o que eu devo fazer. Compreender isso é compreender o coração da fé cristã. E João descreveu no último versículo do capítulo 2 o fato de que Deus, Ele nos gerou. Portanto, nós somos filhos de Deus. E isso faz com que João, ele diz: todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O verbo significa literalmente gerar, mas os tradutores preferem descrever o produto da ação do verbo, que é o nascer, que é produto do gerar. Todos os que nasceram porque primeiramente foram gerados. Todos fomos gerados pelos nossos pais, por isso estamos aqui. E Deus nos gerou, e porque Ele nos gerou, nascemos dele. Nós somos nascidos de Deus. E quando João afirma que nós somos filhos de Deus, ele para e explode em adoração, dizendo: vede que grande amor o Pai nos tem concedido. O amor de Deus é uma concessão, é uma bênção, é uma dádiva. Não há nada em nós que nos torne amáveis, mas Deus nos concedeu grande amor quando Ele nos tornou seus filhos. E João diz: vede, a essência da genuína adoração é parar, é perceber, é constatar a grandeza da dádiva divina. Que grande amor o Pai nos tem concedido. É um presente de Deus. E este amor é visto no fato de que Deus nos gerou.
E João diz o de sermos chamados filhos de Deus, e ele acrescenta o que realmente somos. Se eu adotar uma criança, eu posso lhe dar o meu nome, porque é uma adoção legal, uma adoção afetiva. E ao dar o nome, e ao chamar aquela criança pelo meu nome, o meu nome me representa, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. No entanto, é uma adoção legal e uma adoção afetiva. Mas João não descreve a nossa filiação do ponto de vista de uma adoção legal e afetiva como Paulo faz. João nos diz que ele nos gerou. E quando você gera, você compartilha com aquele que você gera a sua própria natureza e a sua própria vida. Por isso, nós somos filhos de Deus, o que realmente somos. Ele nos gerou, nós somos seus filhos, e Ele compartilhou conosco a sua natureza divina e a sua vida eterna. Nós somos filhos de Deus, porque Deus nos gerou, nós somos nascidos de Deus. E João diz: vede nesta manifestação do poder de Deus, a grandeza do seu amor que Ele nos deu, é graça, é dádiva. Nós somos filhos de Deus. E João diz: o mundo não nos conhece. Nós não somos aparentemente em nada diferentes dos outros homens e mulheres, mas nós somos filhos de Deus. E quem ainda não é de Deus é criatura divina, mas ainda não é filho ou filha de Deus. Portanto, nós sabemos o que somos. Somos filhos do Pai. Mas o que seremos ainda não sabemos, porque a revelação de Deus ainda não é plena. E João admite ignorância, admite que Deus estabeleceu limites e que não devemos querer transcender esses limites com questionamentos que vão além do querer de Deus, porque o que Deus queria que soubéssemos, Ele revelou. No entanto, nós sabemos de uma coisa: Ele se manifestará. Haverá uma manifestação pública, notória, de Jesus Cristo, com poder e grande glória. E quando isso ocorrer, nós o veremos, e seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Será uma visão transformadora, libertadora, glorificadora, porque Ele se manifestará, se tornará público, todo o olho o verá, a Bíblia diz isso, e seremos semelhantes a Ele. E a Bíblia diz que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele é servo. E João então afirma que quem tem essa esperança nele, só se pode ter esta esperança nele. E a esperança cristã não é vaga, como a esperança humana, porque é fundada sobre promessas humanas, que podem ou não se concretizar. A esperança cristã é sólida, porque ela está fundamentada sobre a promessa do Todo-Poderoso. Ninguém pode frustrá-lo. Não existem circunstâncias, não existem variáveis, não existem coisas inesperadas que alterem o quadro e o impossibilitem de cumprir o que Ele prometeu. Quem tem esta esperança, diz João, já começa agora a se purificar. Quem tem a esperança de ver Jesus com poder e grande glória, para ser semelhante a Ele, não cruza os braços ou se entrega a uma vida de imoralidade, uma vida promíscua, uma vida corrupta. Esta ideia de que a visão do Cristo glorificado e a certeza da salvação eterna, ela gera uma frouxidão moral, ela é um incentivo a uma lassidão moral, para que eu não busque santidade, ela está equivocada. Muitas pessoas dizem: se nós pregarmos a certeza eterna, as pessoas dirão: bem, já que eu estou certo, então eu não tenho que temer, posso afrouxar e posso viver uma vida moral e imoral, porque eu estou garantido. Não. Quem tem esta esperança de ver o Cristo ressurreto, glorificado, voltando com poder e grande glória, diz o apóstolo, já começa aqui e agora a se purificar, assim como Ele é puro.
pureza. Jesus era puro, santo. E essa, meus irmãos, é a postura de quem verdadeiramente tem a esperança da volta triunfal, pessoal e gloriosa de Jesus. João, então, nos ensina, meus irmãos, o que é o pecado. E ele diz que quem vive pecando, vive na ilegalidade. Nesse texto de João, capítulo 3, verso 4, nós temos uma definição de pecado. Pecado, amartia, significa errar o alvo. E João diz que quem erra o alvo está na anomia, anomos. Nomos significa lei, anomos significa sem lei, ilegal. Se você está dirigindo e você não tem uma habilitação, você está ilegal. Se você está dirigindo e os documentos do carro não estão em dia, você está ilegal. Se você está vivendo junto e não está casado legalmente, você está na ilegalidade. Se você está em outro país com visto de turista, o tempo expirou e você permanece lá, você está na ilegalidade. Pecado é ilegalidade, porque significa desprezar a lei de Deus. A lei de Deus revela a natureza, o caráter do próprio Deus. E quem despreza a lei de Deus, despreza também o legislador. Portanto, o pecado significa simplesmente rasgar a lei de Deus, fazer como Moisés, pegar as duas tábuas dos 10 mandamentos, jogá-las ao chão e quebrá-las e dizer: eu piso nestes mandamentos, eu os desprezo e excluo da minha vida, porque eu não viverei submisso a estas leis de Deus. E sabe por que as pessoas se tornam anômalos ilegais? Porque elas não respeitam a Deus. Quando o homem não ama a Deus, ele não ama a lei de Deus. Basta ler o Salmo 119 e nós encontraremos um salmo belíssimo, onde o salmista, do princípio ao fim, ele exalta a lei de Deus. Ele a compara ao mel, ele a compara às coisas mais nobres e melhores que existem. O amor aos mandamentos de Deus. E João diz aqui na sua carta que os mandamentos de Deus não são pesados e não são penosos, porque quem é nascido de Deus ama a Deus, e quem ama a Deus ama a lei de Deus. Por isso, quando as pessoas desrespeitam os 10 mandamentos, é porque estão desrespeitando o legislador dos 10 mandamentos. Pecado, meus irmãos, é ilegalidade. Então, João chega ao verso 5 e diz: e bem sabeis que ele, Jesus de Nazaré, se manifestou para tirar os pecados. Observem bem, e bem sabeis. João está escrevendo para os cristãos, e ele está partindo do pressuposto e afirmando que eles sabiam, e sabiam muito bem, sobre a pessoa e a obra de Jesus de Nazaré. Portanto, os destinatários da carta de João eram cristãos muito bem doutrinados, e nós precisamos conhecer muito bem a doutrina. Eles sabiam, e João vai fazer uma afirmação baseada no fato de que o que ele diz já era do conhecimento deles. Eles conheciam as doutrinas, eles conheciam a obra de Cristo, eles conheciam a pessoa de Cristo, e com base neste conhecimento, João os exorta. E isso, meus irmãos, é muito importante numa era antiteológica, antidoutrinária, quando se fala em ter experiência com Deus e não se fala de doutrina. É claro que Deus não pode ser reduzido a um objeto de especulação e nem de estudo, mas Deus se revelou, e ao se revelar e permitir que sua revelação fosse registrada, nós podemos conhecer o que ele revelou acerca de si mesmo na doutrina da pessoa de Deus encontrada nas Escrituras Sagradas. Por isso nós precisamos muito de doutrina, precisamos ser cristãos muito bem doutrinados. E João diz:
E bem sabeis o quê? Que ele se manifestou para tirar os pecados. Se você perguntar a alguém ou abordar alguém dizendo busque a Deus, ou você precisa de Jesus, essa pessoa lhe dirá: por quê? Porque não preciso de Buda, ou de Maomé, ou de Confúcio, ou de Allan Kardec, ou de quem quer que seja. Porque eu preciso de Jesus e somente de Jesus. Você terá que ser capaz de explicar a razão, porque ele e somente ele. E João nos ajuda a entender o propósito da vida e da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Observem que o apóstolo afirma: e bem sabeis que ele se manifestou. O verbo no grego traduzido em português por manifestar significa tornar público, evidente, notório. É como se eu soubesse de algo e eu mantivesse em segredo comigo, e um dia eu vou à imprensa e eu torno público para que todos saibam, para que todos vejam, para que todos conheçam. O nascimento de Jesus, para nós o Natal, não é a celebração do nascimento de uma criança, mas a celebração da encarnação de Deus. Quando Jesus nasce, há uma manifestação. Deus o Filho, aquele que por toda a eternidade em comunhão com o Pai e o Espírito Santo, aquele que no princípio João começa tanto o seu evangelho quanto sua carta dizendo o que era desde o princípio, antes que qualquer coisa fosse criada, ele era, ele existia, ele é eterno. Essa pessoa bendita, o Filho de Deus, se tornou vista, notória, pública, conhecida. Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Deus se permitiu filmar de corpo inteiro. Deus se permitiu ver. Quando Jesus se encarna, quando o Filho de Deus se torna homem, Deus foi visto. Houve uma manifestação que tornou público e claro o que estava, meus irmãos, guardado em segredo. Por isso, o apóstolo Paulo é mestre em chamar isso de um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. É Jesus, o mistério. Ele se tornou, deixou de ser segredo, mistério. Agora é uma verdade clara, notória, pública. Nos quatro cantos da face da terra, todos ouviram falar do nome Jesus, o Filho de Deus. E bem sabeis que ele se manifestou. Quando ele nasceu, ocorreu uma manifestação divina sobre a face da terra. E com que propósito ele se manifestou? Diz o texto bíblico: para tirar os pecados. Foi com esse propósito que ele se manifestou. Ora, meus irmãos, o termo pecado está no plural. Os pecados. Temos transgredido os mandamentos de Deus. João já havia dito que pecado é ilegalidade. Significa transgredir a lei de Deus por rebeldia contra Deus. Quando um filho, ele não se submete a uma regra colocada pelo pai ou pela mãe, aquela atitude de desobediência àquela ordem revela uma rebeldia contra a própria pessoa que deu a ordem. Às vezes, não há nenhum problema naquilo que foi ordenado, mas já existe uma antipatia, uma rebeldia, uma afronta do coração humano para com aquele que falou. E a desobediência às regras determinadas tem a ver com uma rebeldia para com aquele que promulgou ou aquele que sancionou as leis. Então o pecado é uma afronta. O pecado é um desejo de independência, de autonomia. É um desejo de dizer: Deus, sai, fique à parte. Marginalizar a Deus, colocá-lo à margem. Eu quero ir em frente e não quero Deus me atrapalhando. Deus tem sido marginalizado, posto à margem da vida humana.
E as pessoas desobedecem às suas leis e os seus mandamentos porque não o respeitam e não o honram. Por isso estão quebrando a sua lei. Muitos são os pecados meus e os seus, e Jesus se manifestou para tirar. E esta palavra tirar significa literalmente erguer, levantar, tomar sobre si. Se você estiver carregando, por exemplo, um saco de batata de 60 quilos ou um saco de cimento sobre a sua cabeça, alguém pode tirar, erguer e colocar sobre si. Ele tirou desta forma. Por isso, João o Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, e afirma: ele tira o pecado do mundo. Como ele tira? Ele tira de nós e coloca sobre ele. Por isso a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados. A Bíblia diz que ele carregou na cruz do Calvário os nossos pecados. E sabe o que significa tirar, carregar e levar os pecados? Significa a culpa que os pecados promovem. Quem erra é culpado. Quem tem culpa tem que ser condenado, tem que pagar pelo que fez. Ele tira os pecados quando ele tira da pessoa e coloca sobre si. Então ele assume a culpa dos erros alheios. E ao morrer na cruz do Calvário, ele paga a pena que era das pessoas e dos pecados das pessoas que ele tirou. Então a Bíblia diz que Jesus se manifestou para isso. Se você continuar sem Jesus, você continuará a carregar os seus pecados, a culpa que os seus pecados produzem e a condenação que os seus pecados produzirão. A não ser que você tenha um encontro com Jesus e nesse encontro ele remova de você os seus pecados, a sua culpa e a sua condenação, e coloque sobre si, carregue e leve como ele fez na cruz. Você terá que prestar contas a Deus de todos os seus erros, a culpa que você tem pela transgressão dos mandamentos de Deus e a justa condenação que os nossos pecados são dignos. Ele veio, ele se manifestou para tirar os pecados. Imagine um pai que vai visitar os seus filhos onde eles estão, e eles estão endividados, e ele vai para tirar a dívida de todos eles. Ele assume para si a dívida de cada um, mas tem um filho, tem 2 filhos que dizem: eu não quero. Então eles vão continuar com aquela dívida, com aquele fardo, e eles terão que pagar a sua própria dívida. Jesus veio fazer uma obra, e esta obra é tirar os pecados. E como é maravilhoso saber que, por sermos pecadores, nós transgredimos as leis de Deus, e esse fardo da culpa está sobre nós, mas ele remove. Muitos preferem caminhar sem Cristo, carregando os seus próprios fardos. É por isso que uma pessoa, quando ela tem um encontro real com Jesus Cristo, ela sente um grande alívio, o alívio da culpa, o peso da culpa. Pastor John Stott, na Inglaterra, em Londres, conversando com um psiquiatra, diretor de um hospital psiquiátrico, ele disse que mais da metade das pessoas que estavam ali internadas, elas ficariam curadas e teriam alta se elas conseguissem se livrar da culpa. A culpa que elas levam é tão pesada que eles trazem transtornos emocionais, psiquiátricos e psicológicos tão grandes que elas ficam naquele estado. A culpa. Como o perdão liberta da culpa. Jesus alivia os nossos fardos. Quando nós temos um encontro com Cristo, todo o nosso passado de erro, quando fizemos tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus, nos ajoelhamos diante de imagens de escultura, acreditamos em entidades, procuramos seitas humanas, idolatrias, filosofias humanas, ou simplesmente
vivemos uma vida absolutamente alheia, de costas para Deus, sem dar a menor bola para Deus, ou sem levar em conta os seus santos mandamentos. E nós, quando nos encontramos com Ele, Ele tira todos esses pecados e toma sobre si, e a culpa dos mesmos, Ele veio tirar, e quando Ele tira, Ele perdoa. É por isso que nós temos que nos encontrar com Ele. O pecado é tão sério, que exigiu a manifestação, não porque Deus era obrigado, mas a graça de Deus, o amor de Deus, fez com que Ele viesse e se manifestasse para tirar os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, a condenação dos nossos pecados. Por isso, você não precisa mais viver condenado, sobrecarregado com um fardo de pecado e de culpa. Ele perdoa, porque Ele tira, Ele remove, porque Ele leva sobre Ele. Quem já trabalhou, já carregou um peso muito pesado, já sabe o que é o alívio quando alguém vem com força e tira e põe sobre ele, e você sente um grande alívio de um peso que o massacrava. É assim que nós nos sentimos quando nos encontramos com Jesus, e Ele se manifestou para tirar os seus pecados. Preste atenção, você é um pecador, você tem transgredido os mandamentos de Deus, isso gera culpa, e Deus não deixa o pecado impune. Portanto, a vinda de Cristo é eficaz. Cristo não veio ser um exemplo moral, Ele foi. Cristo não veio fazer milagres, Ele fez. Ele não veio ser um grande professor, Ele foi. Todas estas coisas que dizem a respeito dele, de fato Ele foi um grande líder, o maior de todos os líderes. Mas Ele não veio para isso. Ele veio para tirar os pecados, porque se morrermos nos nossos pecados, estaremos condenados para todo sempre. A não ser que Ele remova de você a culpa de todos os pecados, e está no plural, que você cometeu até o dia de hoje. Só Jesus remove, ninguém mais remove. E se você não se voltar para Ele, você não encontrará outro. Por isso, nós temos que dizer: Jesus, Jesus, Jesus. A cultura chamada de pós-moderna, ela só considera que o grande pecado é dizer que há uma verdade. O único absoluto que a nossa cultura admite é de que não há verdade absoluta, de que não é só Jesus, os outros também têm parte da verdade. Não há nenhuma dificuldade se você disser que Jesus, Ele traz a verdade como os outros também. E se nós somássemos tudo que cada um ensinou, nós teríamos a verdade maior. Mas quando você diz que Ele é a verdade, a única verdade, o sentimento que impera no nosso mundo é o sentimento da tolerância. O que se fala hoje é inclusão. Os teólogos que se deixam cooptar pela cultura e passam, como disse pela manhã hoje o pastor, a julgar a Bíblia, a cultura julgando a Bíblia e não a Bíblia a cultura. Eles vão dizer, meus irmãos, que Jesus é mais um, e que a tolerância e a inclusão, não se fala em exclusão, em intolerância, porque a verdade divide, doutrina desune. Esse é o papel da doutrina, dizer o que está certo e o que está errado. Mas o que hoje as pessoas querem ouvir não é o que divide, o que desune, mas é o que une, é a tolerância e a inclusão. Só Jesus, só a manifestação dele, e só Ele tira pecados. Você não tem para quem recorrer a não ser Ele. Ele tira. Sabe por que Ele tira? Diz o texto: e não há pecado nele. Observem como a pessoa e a obra de Cristo são maravilhosamente unidas. Ele pode tirar os meus pecados, porque Ele não tem pecado.
Ele nunca infringiu a lei de Deus, ele nunca desobedeceu aos 10 mandamentos. Jesus prestou a Deus o Pai plena e perfeita obediência. A vida obediente de Jesus aos mandamentos de Deus satisfez as exigências da lei, satisfez as exigências da justiça de Deus. O que a justiça de Deus exige? Que sua lei seja obedecida. E Jesus viveu uma vida não na ilegalidade, rasgando os mandamentos de Deus, mas em absoluta submissão e obediência aos mandamentos de Deus. E porque ele obedeceu a lei de Deus, porque ele cumpriu a lei divina, porque ele satisfez as exigências da justiça de Deus, ele foi qualificado para tirar os nossos pecados. Se ele tivesse pecado, ele não poderia tirar os nossos pecados, porque ele também não poderia tirar os seus próprios pecados. O que o torna qualificado é isso. Nesta carta, João o chama de justo. Justo é aquele que satisfaz plena e perfeitamente todas as exigências da lei de Deus. Nesta carta ele é chamado de puro, porque ele não cometeu pecado, ele é santo. É a pessoa santa, imaculada, sem mancha, feito mais sublime do que os céus, sem nunca ter pecado, ou seja, ele nunca esteve na ilegalidade. Quando Judas, liderando os soldados, vieram prendê-lo, Jesus disse: Satanás vem aí, e ele nada tem em mim, não há nada que é dele que esteja comigo. Ele não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida, não há pecado na minha vida, ele peca desde o princípio. Desde o princípio ele é ilegal, ele está na ilegalidade, na desobediência, mas eu estou na legalidade, eu estou na obediência, eu não tenho transgredido a lei de Deus. Ele vem contra mim, mas ele nada tem em mim, nada do que é dele está comigo. A mentira é dele, não há mentira na minha vida. A desobediência é dele, não há desobediência na minha vida. Por isso João diz: e não há pecado nele. Porque não há pecado nele, na pessoa de Jesus Cristo. Ele tem autoridade para tirar os nossos pecados. Maomé era pecador. Maria, a mãe de Jesus, foi pecadora. Precisava do Salvador. O cântico de Maria, ela exalta a Deus como seu Salvador. Ela precisava do Salvador. Foi uma mulher que viveu humildemente, ela viveu uma vida reta, ela viveu uma vida em santidade, mas ela não era isenta de pecado. A Bíblia não fala da Imaculada Conceição. A Bíblia diz que, com exceção de Jesus, todos são pecadores e precisam da graça para a salvação. Portanto, nós não podemos recorrer a outros pecadores, mesmo que brilhantes do ponto de vista filosófico, mesmo que místicos, admiráveis, milagreiros do ponto de vista religioso. O único que teve autoridade moral para tirar os pecados é Jesus. É por isso que nós apresentamos Jesus, Jesus e Jesus, e mais nada e mais ninguém, porque ele se manifestou, ele se encarnou, ele deixou a glória eterna. A pessoa eterna do Filho de Deus se tornou pública e notória na terra, quando ele assumiu a natureza humana sem renunciar ou abdicar a natureza divina. E o homem-Deus Jesus, o Deus-homem, o homem-Deus, revelou Deus, manifestou a Deus, a ponto de dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. E ele se manifestou para tirar os nossos pecados, as nossas transgressões, a culpa das nossas transgressões e a condenação que a nossa culpa, em virtude das nossas transgressões, aos 10 mandamentos de Deus, nos tornam dignos. E ele só pôde fazer isso porque nele não há pecado. Nele não há pecado. A pessoa de Jesus.
Se os irmãos lerem o Antigo Testamento, lembrarão que Deus estabeleceu que um cordeiro, esse cordeiro não podia ter uma mancha na sua pele, não podia ter uma unha quebrada, ele não podia ter defeito algum. Um animal para substituir a vida humana tinha que ser um animal perfeito, para simbolizar didaticamente que pecador não tira pecado de pecador. Tinha que ser uma vida pura. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quebra o poder que o pecado tem na nossa vida. Quem comete pecado é escravo do pecado. Quando ele tira, ele não remove sua culpa. Ele quebra o poder, o senhorio, a autoridade que o pecado tem na nossa vida e nos torna livres e servos de Deus para andar em novidade de vida. Ele tira os pecados. Nesta noite, você precisa parar e pensar. A Bíblia diz que Jesus se manifestou. E o propósito desta manifestação não foi curar, não foi exorcizar, não foi ser um exemplo de boa moral e bons costumes ou de princípios de liderança, embora tudo isso ele tenha feito. Ele se manifestou com este propósito específico: tirar os pecados. São os meus pecados que me tornam culpados diante de Deus e digno de condenação. São os seus pecados. Você tem transgredido os mandamentos de Deus. São os seus pecados quem o tornam culpados diante de Deus e condenados. Vocês, quem não está em Cristo, está sob a ira de Deus. Por isso, nós precisamos de Jesus. Se você, humildemente, se dirigir a Ele agora, através da fé, e clamar, e dizer: Jesus, foi com este propósito que o Senhor se manifestou, tirar os pecados, tira os meus pecados. Deus, tudo que eu já fiz de errado até aqui, remove toda a culpa que eu tenho por tudo que eu fiz, tira. Me absolve desta condenação que eu sou digno, porque Jesus da cruz, e eu o aceito como meu Salvador, Ele morreu, levando sobre si os meus pecados, a minha culpa, e Ele foi condenado no meu lugar, e eu creio nele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Por Jesus, tem misericórdia de mim. Se você se arrepender e crer, e se entregar a Deus, a Jesus Cristo, Filho de Deus, você vai experimentar isso, o alívio de quem estava sobre o peso da culpa. Mas muitos não se sentem culpados, porque se julgam bons, não se julgam transgressores da lei de Deus. Os fariseus eram assim, mas quando Jesus mostrou a extensão da lei de Deus, quando Ele deixou claro que o mandamento de Deus não quer apenas a conformação externa, mas a conformação interna, quando Ele revelou que quem fez o exterior fez o interior, portanto, você pode nunca ter matado uma pessoa, mas quando você odeia, você tem raiva, você mata. João diz que quem não ama, quem odeia seu irmão, está em trevas. Quem diz que está com Deus e Deus é luz, não está em trevas. Mas quem não ama, quem odeia, ainda não passou da morte para a vida, porque o ódio é assassinato, a cobiça é adultério, e assim por diante. Portanto, quem se julga bom não sente o fardo da culpa. Mas por isso Jesus disse que as prostitutas, que os irreligiosos, estas pessoas que vivem vidas tão erradas, elas vivem sob um fardo. Elas sabem
Quantas coisas já fizeram de erradas, e elas levam um fardo muito pesado da culpa. Mas tem gente se enganando, dizendo: eu não tenho esse fardo de culpa, porque eu não faço o que essas pessoas fazem. Não externamente, mas interiormente. Você adultera, você tem inveja, você tem raiva, você tem ciúme e você não divide nada com ninguém. Você sabe quem é por dentro. Se pudéssemos agora projetar, eu gostaria de saber quem se atreveria agora. Se eu pudesse colocar aqui um cabo na sua mente, na sua cabeça, e ali fosse projetado naquela tela tudo que você pensou, somente hoje, não precisa a semana toda. Ninguém aqui se atreveria, ninguém aqui diria: pode botar a minha cabeça ali e passar tudo o que eu penso, sinto e quero, porque ficaríamos envergonhados. Somos pecadores e Jesus é quem tira os pecados. Se você quer carregar os seus pecados, problema seu. Se você quer continuar desobedecendo a Deus, quer continuar levando sobre si a sua culpa, e se você simplesmente ignora ou despreza a condenação divina, essa é a sua escolha. Mas se você quer o perdão e a salvação, então Jesus tira pecados, porque nele não há pecado. Arrependa-se, creia, entregue-se agora a Jesus, o Filho de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Todo-Poderoso neste momento.